Boa tarde, minha galerinha. Deixa eu só dar um transmitir ao vivo aqui para o Instagram também. Tem um delayzinho. Sejam muito bem-vindos para uma aula muito especial. Hoje a gente vai trabalhar com um conteúdo muito bacana, que são as principais dúvidas que todo previdenciarista precisa dominar para advogar na área. E, olha aqui, deixa eu ver, Júlia, minha xará querida, a Júlia Santos, nossa querida, que faz parte da nossa equipe do escritório, tá aqui, Patrícia, Helena, Jaime, a Bias, Elizabeth, sejam todos muito bem-vindos hoje, nesta sexta-feira, um dia lindo aqui na nossa cidade, dia 23 de maio, exatamente 14 horas e 1 minuto, eu estou com um adereço diferente aqui hoje, porque hoje eu preciso escutar uma voz que vai vir de volta, vocês já vão entender do que eu estou falando. E o meu computador aqui, ele não tem caixinha de som, porque ele é um monitor, né, acoplado num computador. Então, eu me lembrei em cima da hora que eu só tinha esse adereço bem discreto, né? Então, vai ser com ele mesmo, vai ser estilo Galvão Bueno essa aula, vocês vão ter que me aguentar assim hoje. E a voz melhorou, tá melhorando, Ana Paula. E eu ainda estou com tosse, gente. A minha tosse está fazendo aniversário de 2 semanas já. Mas hoje já estou numa situação muito melhor do que eu estive. E como vocês podem ver aqui nesta fotinho maravilhosa, hoje nós vamos ter uma companhia muito ilustre nesta aula. Porque hoje quem vai participar aqui comigo é a minha parceiraça de trabalho de todos os meus projetos profissionais, a prof. Priscila Severo, que faz parte do meu suporte didático dentro do passo a passo do treinamento do planejamento previdenciário. E como a gente está falando das principais dúvidas que a gente vê que são muito corriqueiras dentro do treinamento do planejamento previdenciário, como não trazer esta grande mestre desse suporte, que é a professora Priscila Severo, que inclusive é mestre em Direito Previdenciário, uma grande referência na área. E eu vou chamar ela para cá, deixa eu trazer para cá esta belezura de pessoa. Seja muito bem-vinda, prof! Ai, eu tô aqui, assim, vermelha com esses elogios. É uma felicidade estar aqui com vocês, gente, com essa maravilhosa Júlia Batista. Eu juro que eu finjo um costume, tá? De estar trabalhando com ela, porque é uma super honra estar por aqui. E essa prof maravilhosa aí que tem uma bagagem de conteúdo brilhante. Não poderia ser outra pessoa senão ela para me ajudar nesses projetos, especialmente responder as dúvidas dos alunos do treinamento com muita responsabilidade, com muito conhecimento e experiência. Então, ninguém melhor para estar aqui falando sobre essas dúvidas que precisam ser dominadas para advogar no direito previdenciário. Eu vou compartilhar o material aqui com vocês, porque a gente tem muita dúvida para responder, então a gente não pode se enrolar muito, né? Mas é muito legal de falar para vocês que a prof. Priscila Severo está aí começando um canal no YouTube, começando com os 2 pés já, né? Não é nem com o pé direito só, é com os 2 pés. E então, sintam-se convidados a acompanhar o canal do YouTube dela. Toda quarta-feira ela disponibiliza vídeos novos. Temos muito projetos juntas para executar, muita coisa já sendo construída em parceria. Então, sigam este canal no YouTube, Advogada Priscila Severo. Nunca esqueço a primeira vez que eu pedi para a Pri o nome dela. Priscila SC e 2 L's. Jamais esqueci. Então, Priscila SC e 2 L's é uma coisa única de se ver, né? Então, encontrem lá a advogada Priscila Severo no canal do YouTube. Lembrando que eu sou a prof. Júlia Batista, que advogo há mais de 15 anos exclusivamente no direito previdenciário, uma grande apaixonada pelo planejamento previdenciário e pela arte de compartilhar conhecimento. E aqui neste canal, toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, vocês encontram muito conteúdo ao vivaço. Para os alunos do treinamento, os Juliettes, lembrete importante, nossa próxima aula de caso prático de planejamento é dia 26 de junho, às 9h30 da manhã. Nós tivemos ontem uma aula incrível de correção de planejamento de empresário. Calculamos imposto de renda, alíquota sobre prolabore, fizemos várias análises mudando o prolabore para teto, para 3.000, para mínimo. Foi muito legal. As respostas que o planejamento previdenciário do nosso cliente Emerson, a gente apelidou o nosso cliente de Emerson. Olha aí, ó, o Igor estava lá, queridaço. Ontem foi top demais. Foi uma aula realmente muito rica em conteúdo prático. A gente executou todo o planejamento juntos. Fizemos análise de descarte. Então, nossa, foi uma aula
com tosse, porque estava com bastante tosse ainda ontem, tive que interromper a aula em vários momentos, mas nossa, foi uma aula realmente muito legal, eu amei muito. E outro lembrete muito importante é que quem participa ao vivo tem um presentinho a mais. Quem participa ao vivo vai ter a oportunidade de receber esse material da aula de hoje, que, gente, o material da aula de hoje foi a professora Priscila Severo que fez. Está incrível, porque ela colocou lá a dúvida, a resposta, o fundamento, tem setinha, tem desenho, um capricho inestimável. Então, quem quiser o material da aula de hoje, com as dúvidas, a resposta, o fundamento, fica aqui até o final, porque em algum momento eu vou passar uma senha para vocês, e vocês vão mandar a senha para esse número aqui, e aí vocês recebem no WhatsApp o material em PDF de volta. Mas isso é um assunto lá para o final da aula, só salvem este contato. E antes de entrarmos no conteúdo de hoje, recado importantíssimo, é que teremos a imersão CNIS, dias 4 e 5 de julho, vão ser 6 horas de aula, 3 horas de aula no dia 4, 3 horas de aula no dia 5, das 2 da tarde até as 5. Vai ser muito conteúdo sobre a análise de CNIS do contribuinte individual, do empresário, do MEI. Vamos falar sobre os indicadores, como tratá-los. Vamos falar sobre atividades concomitantes, sobre necessidade de complementar. Quem tem que complementar o quê? Tem que complementar a alíquota, tem que complementar salário. Como é o comportamento do CNIS quando é um caso de empresário, quando prestou serviço para uma empresa autônoma, né? Então, a gente vai entender toda essa dinâmica deste CNIS, dos contribuintes individuais. Deixa eu até colocar aqui, ó, o QR Code, quem quisesse adquirir o seu ingresso para a imersão CNIS, aqui, lá embaixo no cantinho, tá o QR Code para vocês adquirirem o seu ingresso. E um fato muito importante, gente, é que a imersão CNIS, ela é ao vivo. Como o próprio nome já diz, ela é uma imersão. E quando a gente faz no formato ao vivo, a ideia é que os alunos participem e enriqueçam o conteúdo da aula com as suas dúvidas. Mas quem quiser, vai estar disponível, não por muito tempo, um modelo da imersão CNIS, no modelo de curso gravado. Vai ficar disponível por tempo vitalício. O curso, né, vai ficar por tópico. Então, por exemplo, atividades concomitantes. Vai estar lá só aquele trecho da imersão CNIS sobre sobre aquele caso, né, sobre aquele conteúdo. Vai ter tem um combo disponível para quem quiser, que é muito legal. Porque tem, por exemplo, deixa eu até pegar aqui, porque é tanta coisa nesse combo que eu preciso recapitular. Tem lá nesse combo um caso real de fechamento de contrato de planejamento previdenciário de R$4.000. Tem nesse combo aí também mapa mental do contribuinte do próprio bolso, prospecção de clientes, um curso de Insta Magnético, planilha do melhor benefício. Esse combo tem todos esses cursos e tá realmente por um valor muito interessante. Clicando nesse QR Code, vocês conseguem essa informação, tá? Mas esse valor vai ficar disponível por pouco tempo e eu sei que esse combo vai sair do ar até antes mesmo da imersão. Então, quem quiser esse combo todo por um valor realmente simbólico, adquira seu ingresso e seu combo logo, logo, tá? Quem já é aluno do treinamento não precisa adquirir o ingresso da imersão, porque eu vou disponibilizar para vocês a imersão. Quem é aluno do treinamento com curso ativo, obviamente, né, não precisa adquirir o seu ingresso, tá? Vamos lá, Pri, chega de recado? Vamos! Não, mas eu vou falar para vocês, tá, gente? Eu sou um pouco suspeita, mas essa imersão eu participo como aluna, porque vocês não têm ideia do capricho e as coisas, assim, mais práticas. Eu sou muito da prática, a doutora Júlia também. Então, assim, é imperdível participar. Tá incrível, incrível. Ontem mesmo a gente estava olhando um CNIS juntas e eu mostrei para a professora Priscila e eu disse, Pri, olha aqui, contribuiu em alíquota reduzida uma vida inteira e simplesmente não tem nenhum indicador. Eu só vi que era alíquota reduzida por causa do valor contribuído. Eu vi que não era 20% do mínimo, era 11%. E não tinha nenhum indicador, não tinha IREC LC 123. Então, olha como o CNIS tem pontos cegos que a gente precisa ter técnica para avaliar e não frustrar o cliente no momento de uma concessão, né? Ter lá um indeferimento, enfim, seja lá qual for o caso. Mas vamos começar. Exatamente. Deixa eu tirar o banner aqui da imersão CNIS, depois no final eu boto de novo para vocês, para quem quiser, tá? Bom, já falei demais, vou deixar a Prof. Pri começar. A gente combinou que ia ser uma conversa, então a gente vai falando.
Ó, deixamos na tela e, gente, que nem a Prof. Júlia falou, realmente são dúvidas do treinamento, dúvidas muito comuns, assim, que o pessoal às vezes se confunde ou tá começando, então a gente deixou separadinho, assim, a própria dúvida, então, né, e as respostas aí pra gente ir conversando. Eu acho que eu posso, o que que tu acha, Prof. Júlia, de ir lendo a dúvida, né, pra fixar e a gente vai falando. Acho que Perfeito. fica legal, Isso aí. né? Lê a pergunta e daí a gente Isso, conversa isso. sobre a resposta. Então tá, olha ali a primeira, gente. Prof, no caso de professor que trabalhou em escola privada e verificou no CNIS que o salário de contribuição estava abaixo do salário mínimo, mas no contra-cheque a escola fez o recolhimento correto. Então a gente tem uma informação de que o CNIS, né, 99% das vezes acontece de estar incorreto e essa é uma situação também. Então ela já é um ponto importante que ela já avaliou isso, já conferiu. Então essa situação de a gente não confiar 100% no que está ali, a gente ir atrás quando a gente desconfiar de alguma informação. E aí ela diz: o professor terá que pagar a diferença para não ficar com contribuição abaixo do mínimo? Como proceder? Então, aí, primeira coisa que a gente tem um vínculo de emprego e está abaixo do salário mínimo. Primeira situação, conferir se isso está de fato correto com a realidade, né? Eu acho, para a gente ver. No caso, ela conferiu, realmente não está. O que a gente tem em relação a isso? Se a gente não tiver comprovação, vai ser salário mínimo. A própria IN determina isso, a lei, né? No artigo 223, parágrafo 2º, inciso 1. Se não tem comprovação, como a gente está falando de um vínculo de emprego, vai ser salário mínimo, porque aqui a gente entra numa questão de presunção de recolhimento, né? O empregado ele não pode ser prejudicado por não estar ali a comprovação, alguma coisa nesse sentido, então automaticamente o INSS considera salário mínimo se não tiver o salário. E mas, se for depois da reforma, ainda fica o ônus do empregado de recolher a diferença, de complementar para salário mínimo, né? Ainda tem esse ônus. Se é pré-reforma, até não teria esse ônus. Mas pós-reforma, sim, para poder validar como tempo e carência na contagem, né? Exato. Então, nesse caso, como ela já viu no contra-cheque, tá lá o recolhimento que ela de fato tem, que tá equivocado, o que poderia fazer, né, uma estratégia nesse sentido é realmente ajustar esse CNIS. E aí a gente pode estar falando de ou fazer no próprio pedido de aposentadoria, pedir o ajuste, juntar o contra-cheque, informando, ó, na competência X, o valor tá esse, mas o correto seria esse. Ou se for concedido assim, fazer uma revisão, também poderia ser, né? Ou antes, se a gente está trabalhando com um cliente que ainda não cumpriu os requisitos, fazer esse acerto de vínculos e remunerações, aí, que é um serviço bem importante que a gente tem na prática, né? Então, e uma dica que a gente dá é quando, se for fazer isso tanto no requerimento de aposentadoria quanto num pedido prévio de acerto de vínculos e remunerações, é desenhar para o servidor isso, né? Então, na petição de requerimento, faz um tópico específico da competência 2 de 2018, por exemplo. E aí bota lá um print, né? Uma fotinho do CNIS e do lado uma fotinho do contra-cheque. E aí escreve embaixo, conforme se observa no CNIS, o valor da remuneração está equivocado, conforme prova de contra-cheque ou um extrato de FGTS com a assinatura do servidor da Caixa, também serviria de prova para o servidor do INSS ter embasamento para ir lá e trocar no cadastro, na informação do CNIS, trocar essa remuneração. Porque se o empregador fez, né, enfim, se aconteceu alguma coisa ali, o segurado, né, o trabalhador, nesse caso, não pode ser prejudicado se ele tem comprovação, né? Então, exatamente, bem tranquilo de fazer e fazer essa petição bem bonitinha, bem objetiva aí faz toda a diferença. Na segunda pergunta, a gente já entra no mesmo assunto, assim, também, que é essa situação de a gente estar falando de período anterior, de fazer essa linha do tempo de separar, né? Período anterior à reforma é uma coisa, período posterior é outra, quando a gente está falando de empregado, trabalhador avulso. Já vou ler e já entramos nesse assunto. Prezada Prof. Júlia, depois da reforma da Previdência, um segurado empregado que trabalhou, por exemplo, até o dia 10 do mês e é demitido. E o salário recebido por esses 10 dias ficar abaixo do salário mínimo. Muito comum, né, gente? Ele tem que pagar do próprio bolso para ter esse mês computado? O que a gente tem aqui? Aí entra essa divisão. Ali ela já falou que foi um período posterior, né? Depois da reforma. Mas a gente precisa dominar essa situação de, como a gente está falando de um empregado, separar em antes da reforma é uma coisa, depois da reforma é outra. Se esse período fosse antes da reforma e tivesse abaixo do salário mínimo, se ficasse R$2, R$10, acontece muito, inclusive, quando sai, né? Porque nem sempre o segurado ele entra dia 1º e sai dia 31, né? 30, 31.
Acontece muito de sair no meio do mês e pode realmente ficar baixo. Se for período anterior, a gente colocou ali, não precisa complementar. Vai entrar, é uma dúvida que também os alunos têm. E aí, que valor que entra no PBC ali, né? No nosso período básico de cálculo? Entra o valor que pagou. Se for R$2, se for R$10, 30, enfim, vai entrar esse valor. Inclusive, pode baixar médio, depois ser descartado, né? Mas antes, então, fazendo essa separação, como a gente está falando de empregado, não precisa complementar. Depois, e aí, outra coisa importante também, antes de passar para depois, no antes da reforma, não vai precisar complementar. Ok, mas qual é a desvantagem? Se foram 10 dias trabalhados do mês, vai entrar 10 dias na contagem do tempo de contribuição. Uma competência de carência, ok, mesmo que tenha sido só um dia de trabalho, é uma competência de carência, e 10 dias no tempo de contribuição, o que é diferente se for depois da reforma. Exato, boa. Esse antes e depois a gente precisa dominar, sim, porque na prática acontece muito, a gente tem que ter essa inteligência de fazer a separação. E posterior, então, como nesse caso do exemplo da aluna, realmente foi uma contribuição posterior à reforma, precisa complementar, mas deixei ali a situação, não é obrigatório, só se quiser computar. Porque daqui a pouco a gente está falando de um segurado que tem uma média super alta, já pensando em estratégias, né? Uma média super alta. E aí, se ele tem que complementar, quando a gente fala em complementação, a gente fala em complementar até o salário mínimo. A gente não pode complementar por outro valor. Então, daqui a pouco, não é interessante a gente complementar. E aí, só não vai computar aquela competência, né? Como é depois da reforma, que nem a prof falou, é a competência inteira que poderia computar, se a gente complementasse, mas só não vai computar aí esse mês, e aí a gente tem que isso em planejamento estar estudando também. Então, é bem interessante essas dúvidas aí. E a vantagem, primeiro que o ônus da complementação é do próprio empregado, né? O empregador, o dever dele é contribuir para o INSS na remuneração. Então, se a remuneração daquele mês foi R$200, porque ele trabalhou proporcional, ele trabalhou 3, 4 dias, né? O empregador fez a parte dele. Então, se o empregado quer aproveitar aquele tempo no tempo de contribuição e aquela contagem na carência, aí ele precisa complementar. Só que agora, qual é a vantagem daquilo que eu estava falando? Qual é a diferença? Uma vez complementando esses 10 dias de trabalho, que é o caso dela, foram 10 dias, ela vai complementar para salário mínimo. Aí vem a parte boa. O que entra no cálculo do tempo de contribuição? Entra 30 dias daquele mês, e não só 10. Porque como é pós-reforma, precisou complementar, aí o sistema está dizendo assim, pô, já que tu contribuiu sobre salário mínimo, eu não vou levar só 10 dias para tua contagem de tempo, eu vou levar o mês cheio, eu vou te dar 30 dias no cálculo do tempo. Então, isso é muito, muito, muito importante a gente separar. Pré-reforma, empregado, entra o número de dias efetivamente trabalhados naquele mês, na contagem do tempo, e não precisa complementar. Pós-reforma, se quiser aproveitar, pode aproveitar complementando e entra os 30 dias, né? Não apenas os dias que estão na carteira. Porque ali, por exemplo, a data de saída, vamos dizer que vai ser dia 10 de maio de 2025. Se complementou, o servidor não vai incluir 10 dias na contagem do tempo, ele vai incluir 30, porque chegou a salário mínimo, então entra o mês todo. E falando em estratégia, já teve um planejamento que a gente realizou no escritório e eu comentei com os alunos, que a cliente ia fazer uma complementação de salário abaixo do mínimo para mínimo, que ela trabalhou muito tempo vinculada não, mas trabalhou muito tempo numa jornada reduzida, recebendo menos que salário mínimo, e essa complementação ia dar em torno de R$6.000. E a gente viu que não era compensatório, porque na concessão da aposentadoria dela, isso tudo ia ser descartado, porque ela não precisava desses 6 anos na contagem da carência de tempo, e ela tinha contribuições muito melhores. Então, ela ia gastar R$6.000, que simplesmente iam ser inutilizados na aposentadoria dela. Então, é muito importante a gente dominar isso, né? E outro aspecto importante é lembrar que o contribuinte individual e o segurado facultativo sempre precisam chegar a salário mínimo para ter a competência cheia aproveitada. Então, o contribuinte individual e segurado facultativo, antes ou depois da reforma, não interessa. Sempre precisou respeitar o salário mínimo. Boa, isso aí. E acho que podemos ir para a próxima. Podemos. Eu sigo? Segue. Então, segue que tu tá sem tosse, eu vou te convencer. Te libero nessa, então. Oi, prof. Como eu sei se o cliente teria direito a pedir a restituição quando contribui acima do teto? No CNIS aparece um salário de contribuição acima do teto.
Gente, essa dúvida é muito comum mesmo, muito comum mesmo. E de fato, se a gente olhar o CNIS, por isso a importância de olhar o CNIS e analisar, e aí chamo de novo essa questão da imersão, a gente vai estar imperdível, porque o CNIS, se a gente não tem a inteligência de saber analisar, de fato induz em erro, em tese, né? Parece que a remuneração, o cliente pagou ali, eu deixei uma tela, pagou sobre 19 mil, pagou sobre 20 mil e automaticamente, então eu vou pedir a restituição. Não, gente, no CNIS de fato aparece a remuneração, que foi o salário que, nesse caso é um empregado, né, um salário que ele recebeu. Mas a gente tem que conferir realmente no contra-cheque, porque ali consta, né, valor, base e INSS. Ali que vai dizer que se foi limitado ao teto ou não, tá, gente? Então, de fato, o CNIS vai sempre aparecer salários altos, assim, quando a gente vai falando acima, mas não necessariamente significa que o segurado pagou acima do teto. Né? E por que vem o valor da remuneração aqui? Porque o empregador recolhe a contribuição previdenciária, é a cota patronal dele. Então, assim como o empregado paga lá no contra-cheque dele, ele tem uma retenção de uma alíquota que é a contribuição previdenciária, o chefe, né, o empregador, ele também paga a parte dele, que sai do bolso dele, do bolso do CNPJ. Sim. E ele paga sobre a remuneração integral, ele não está limitado ao teto do INSS. Então, por isso que vem a remuneração cheia aqui. Não significa que o que saiu do bolso do empregado é a alíquota dele versus a remuneração cheia. Porque normalmente, né, as próprias empresas já fazem esse trâmite. Normalmente, no contra-cheque, quando a gente abre, tá lá a contribuição previdenciária e a base que aparece como referência, a base INSS, geralmente vai estar assim, aparece o teto do INSS. Então, é só fazer a continha, pega o teto do INSS, multiplica ali pelas alíquotas e tu vai ter se ele pagou o valor limitado ao teto ou não. Então, quem vai nos dizer se o valor merece ou não ser restituído não é o CNIS, é o contra-cheque. Esse sim vai nos dar a informação crucial para saber se é um caso de restituição ou não. E é interessante a gente ligar um alerta em relação a isso, porque assim, se a gente vai falando de uma empresa talvez um pouco maior, provavelmente vai estar limitado ao teto. Mas a gente talvez ligue o alerta quando a gente vai falando de atividades concomitantes, porque aí tem que partir do segurado informar, né, que está trabalhando em duas empresas e daqui a pouco as duas empresas estão pagando normal e não estão fazendo essa limitação ao teto. Então, nesse caso, a gente pode ligar um alerta em relação a isso. Né? Exato. Então, seguimos. Professora Júlia, boa tarde. Vocês viram que eu colei exatamente como ela. Mesmo. Gente, só para quem está chegando agora se situar, tá? Estas perguntas aqui são de dentro do suporte didático do treinamento do passo a passo. E vocês não imaginam a resposta que eu e a professora Priscila entregamos dentro do treinamento. Quem é aluno do treinamento, que é a Juliette, pode dizer. Resposta completaça, linda. Então, só para vocês terem noção da dinâmica que é o treinamento do passo a passo do planejamento, porque vem as perguntinhas assim e a gente dá uma resposta no capricho para esses alunos. No capricho. Praticamente uma mentoria, aquelas perguntas e respostas. É verdade, né? Tem razão. Então, vamos lá. Professora Júlia, boa tarde. Cliente com vínculo de emprego CLT. Consta no CNIS data de início 1/10/88 e data de fim 17/2/95. Lá no CNIS, na data de início e data de fim, tá, gente? E a última remuneração consta em 3/94. Na carteira de trabalho, o vínculo se encerra em 10 de março de 94. Quase um ano antes da última remuneração que está constando ali no CNIS. Nesse caso, como proceder? Qual data fim devemos considerar para fins de tempo, no cálculo? Gente, é clássico no CNIS ver isso, especialmente quando o período é mais antigo. E a questão de analisar o CNIS nisso para não induzir em erro essa data fim. Imagina se a gente coloca um ano a mais e aí entra numa regra um pouquinho antes, enfim, e não é, né? Então, nesse caso, prevalece a realidade, né, gente? Na carteira, se tá 10 de março de 94, na hora de fazer a simulação, o planejamento, vocês consideram 10 de março de 94. O que às vezes acontece, né, prof, é ser uma rescisão que veio depois, alguma coisa nesse sentido. Pode até, às vezes, consta indicador ali, indicando que é uma rescisão. O próprio INSS informa que aquilo ali está fora do prazo, né? Mas nesse caso, até a data fim estava considerando, né? A data. Porque que acontece? Às vezes o início e o fim tá certo, mas tem uma remuneração depois. E aí pode ser uma rescisão, alguma coisa que a gente também tem que desconsiderar.
Então, nesse caso, prevalece a realidade dos fatos. Se a carteira está realmente essa data, se vocês ficarem em dúvida, enfim, ou ter uma rasura, alguma coisa, o extrato FGTS vai confirmar exatamente essa data, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas sim, nesse caso, tem que ajustar esse CNIS nesse sentido, e o INSS vai pela carteira de trabalho, tá, gente? Às vezes tem até o termo de rescisão em mãos, né? Que também seria um facilitador Exato. dessa prova. O problema é que muitas vezes a empresa já não existe mais, até porque, como o vínculo é muito antigo, a empresa já não existe mais, e aí a gente só pode recorrer ao extrato de FGTS, né? Não tem muito para onde correr. Porque imaginam vocês fazendo a leitura desse CNIS, se passar batido essa data, se daqui a pouco forem para um programa de cálculos, por isso que a gente não pode ir direto, né? A gente tem que fazer uma análise bem detalhada do CNIS. E no escritório a gente perde bastante tempo, mas a gente se debruça em relação a isso, porque é muito importante fazer essa análise. E imagina se a gente coloca 17/2/95, o programa de cálculos, vocês concordam que iam puxar salário mínimo em todas essas remunerações que não tem a comprovação, porque o CNIS não teria, né? Então, daria não seria um cálculo correto, né? Então, por isso a importância. Então, nesse caso, deixei aí para deixar essa dúvida bem certinha para vocês. Na sequência, também temos alguma coisa em relação a CNIS e pagamento. Vou ler para vocês. Olá, professor. O CNIS da minha cliente tem quase todos os erros possíveis. Normal. Mas a minha dúvida é quando me deparo com um caso de pagamento em duplicidade no mesmo mês, porém de competências diferentes. Por exemplo, 5 de 2018 foi pago em 7/6/2018. 6 de 2018 pago em 28/6/2018. O que a gente tem aqui? A competência 5 de 2018, ela foi paga em dia, porque a gente tem até a data de 15/6, né? A gente tem tem que ser pago no mês subsequente. Então, se a gente olhar, foi pago em dia, foi pago até dia 15/6/2018. Mas a competência 6 de 2018 foi pago ainda no mês 6. Então, foi pago adiantada. Foi paga adiantada. E aí ele pergunta, isso seria aceitável? Seria um risco de uma questão de desmembramento? O que a gente vê na prática? Em tese, o correto é sempre dizer para o cliente pagar, né? Se a gente for na redação da lei, diz lá para pagar no mês subsequente a parcela anterior. Essa é o que está escrito lá. Mas a gente já viu, né, prof, situações em que foi pago no mesmo mês e o INSS computou. Então, assim, o correto é fazer no mês subsequente. Mas, nesse caso, penso que seria computado normal, tá, gente? Mas se a gente já pega um CNIS que o cliente já pagou, já não tem mais o que fazer, né? Não temos controle sobre o que aconteceu, dificilmente o INSS vai invalidar isso porque pagou antecipado, né? A gente eu nunca vi, e olha que a gente já trabalhou com muitos processos, né? Nunca vi ser invalidado nesse sentido. Mas, quando a gente está falando de futuro, que a gente vai orientar o cliente a contribuir, eu jamais oriento, por exemplo, assim, eu vou emitir todas as guias do ano, tu pode pagar agora. Não. Vai pagando conforme os meses vão passando. Eu não gosto nem daqueles pagamentos trimestrais que tu paga de uma vez só 3 meses. Não gosto. Gosto de pagar mês a mês, porque entendo que assim o CNIS fica limpo e fica muito mais fácil de evitar erros lá no momento da concessão. Isso aí. Quanto menos erros a gente puder, né, ter. Então, a orientação que a gente daria nesse caso, gente, no futuro, é sempre pagar realmente ali, nesse caso, a gente vai falando de maio de 2018, ter pago realmente dia 1/6 até dia 15/6, né? No mês subsequente. Mas, de fato, se vocês se depararem, penso que vai computar normal e pode considerar no planejamento, assim, nunca vi na prática. Deixei ali a questão de o CNIS em duplicidade, já que ele falou em duplicidade, no caso nem é uma duplicidade, né? Mas já. É que pagou duas competências diferentes, né? Mas ele pensou em duplicidade porque pagou no mesmo mês. Exato. Se adiantou ali, né, a pessoa. Mas falando em CNIS em duplicidade, também é uma coisa muito importante a gente cuidar, gente. Essa situação, assim, de nunca dá para fazer isso, né? Mas cuidar mesmo de pegar o CNIS, baixar e colocar num programa de cálculo sem fazer toda essa prévia análise, tá? Porque o que acontece? A gente já viu muitos casos de salário de empregado, por exemplo, estarem vários vínculos, várias sequências, o mesmo vínculo. E se a gente pegar e colocar isso tudo num programa, né, somar tudo isso, a gente vai estar causando uma falsa realidade em relação à renda mensal inicial desse benefício. Porque nem sempre aquilo ali deve ser somado. Não raras as vezes já aconteceu de a gente pegar duas sequências de CNIS,
a mesma empresa e ter as remunerações duplicadas. Então, a gente tem que cuidar disso, tá? Então, é importante analisar. Seguimos. Boa tarde, professor. Bom que tá tudo boa tarde, né? Quem todo mundo estuda de tarde, viu? Segurado CLT recebe 7.448 e está pensando em contribuir concomitantemente como contribuinte individual para alcançar o teto, que hoje é 8.157. Então, foi uma pergunta desse ano, bem recente. A diferença fica de 708, com 44. A dúvida é a seguinte: ele pode contribuir sobre o valor de 708, comprovando de alguma forma que já recebe via CLT o valor restante, né? Ele só pagar essa diferença para alcançar o teto, ou terá que contribuir como o salário mínimo, no mínimo, né? Mesmo que isso ultrapasse o teto. E aí é aquilo que a gente falou, a gente inclusive falou sobre isso no escritório, né? E falamos hoje. Se a gente estiver falando de um passado, se a gente ir na redação da IN, a gente vai ver que a própria IN 128 sempre fala em se a soma da competência ficar abaixo, precisaria complementar. Então, se a gente estiver falando de um passado e se deparar com um cliente que fez isso, eu acho que temos fundamentos para que isso se some, né? Deveria se somar, pelo menos. A gente já teve caso... A minha dúvida é, ele consegue gerar uma guia no site da Receita Federal em valor abaixo do mínimo? Eu acho que talvez hoje o site já não deixe, né? Mas talvez antigamente, por alguma falta de evolução do sistema também, ele deixasse. E porque ali ele só vai conseguir gerar uma guia abaixo do mínimo se ele for o contribuinte individual autônomo, né? Porque o prestador de serviço, quem vai gerar a guia é o CNPJ. É a empregadora. Hoje eu acho que não dá. Na Receita Federal, acho que ele não consegue emitir abaixo do mínimo. E eu fiquei pensando, daqui a pouco, se não consegue, será que ele poderia pegar isso e restituir esse valor a mais? Penso que sim. Comprovando que foi recolhido aqui. Comprovando que está acima do teto. Inclusive, tem uma solução de consulta na Receita Federal também. Ali a gente trouxe outra, mas tem outra, que diz que não precisa, né? A lei diz que não precisa pagar acima do teto, mas é uma situação bem interessante. Então, assim, se a gente vai falando no passado, isso aconteceu, tem fundamentos para que isso se some, né? A gente já viu somar na prática. E a gente teve um caso lá no escritório, né, prof, que o servidor pediu para complementar. Então, meio aleatório, assim, mas eu acho que tem fundamento. E uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar também é que se essas competências foram pagas em dia, tá tudo ok, muito dificilmente o servidor vai pedir prova desta atividade como contribuinte individual. Mas se a gente vai orientar para o futuro, né? Uma coisa pegou um caso que já aconteceu, tá ali feito no passado. Agora, se a gente for orientar para o futuro e dizer assim, faz esse pagamento complementar e tudo mais, a gente precisa deixar o cliente ciente de dois aspectos. Primeiro aspecto, tá? O INSS pode pedir prova dessa atividade. Então, assim, se ele não exerceu essa atividade como contribuinte individual autônomo, se ele não tem essa renda, se ele não tem como comprovar, é um risco do servidor do INSS pedir a prova e ele não ter prova para apresentar, isso ser invalidado. E o risco 2 é que isso gera um rebote lá na declaração do imposto de renda, porque ele está declarando de uma forma indireta, né, para a Previdência Social, que ele tem mais do que uma renda do trabalho. Então, se ele não declara isso no imposto de renda, ele pode ser acusado de sonegar um tributo, porque a contribuição previdenciária é um tributo. Então, a gente tem que cuidar com essas questões. Isso acontece muito nos casos daqueles contribuintes individuais MEI, que querem contribuir concomitante como contribuinte individual para ter 2 salários mínimos somados na média, né? Ou até mais. Então, assim, muito cuidado, porque além de poder ser exigida uma prova, é um risco que existe, vai sofrer um rebote lá no imposto de renda. No caso, 2 salários mínimos até não, né? Porque ainda está na faixa de isenção, mas a gente tem que cuidar muito com isso. Isso é uma dúvida que muitos alunos questionam, assim, nessa questão de aumentar a média, porque realmente o planejamento, ele envolve essa análise futura, né? O cerne do planejamento é esse. Então, é interessante que os alunos tenham essa dúvida, mas a gente sempre tem que estar pé no chão e dar esses riscos todos envolvidos, né? O Ronaldo confirmou aqui, não consegue emitir abaixo do mínimo. Então... A Ana fez uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Segurado CLT pode contribuir como individual? Pode. Se ele tem uma atividade concomitante à carteira de trabalho, ele pode. Eu tenho muitos casos de clientes que são trabalhadores com carteira assinada e têm a sua MEI.
Eles têm o seu negócio ali pequenininho, paralelo com a atividade que desenvolvem, e contribuem dessas duas formas de forma concomitante. Então, é perfeitamente possível, tá? O Igor também comentou aqui que não, na prática não vai fazer diferença na RMI, porque a menos que tenha feito todo o período no teto, não vai conseguir aposentar teto. Talvez ele não queira aumentar o teto, mas sim aumentar. Talvez ele não queira chegar no teto, mas sim aumentar a média, né? Então, a diferença aqui não é muito expressiva, mas poderia ser um CLT 3.000 que quer complementar 5.157 para chegar em 8.000. E realmente mudaria bastante, né? Cada caso vai ser único. As perguntas seguintes estão bem nesse sentido. A segunda é assim: professora, posso orientar meu cliente, contribuinte individual, a contribuir com base no teto para aumentar o recolhimento? Primeira coisa, gente, se a gente está falando de um contribuinte individual e a gente for na redação da lei, né? O contribuinte, por ser um segurado obrigatório, ele precisa contribuir, ok. Conforme a sua renda, é o que está escrito na redação, né? Então, assim, também, de novo, vai sofrer o rebote no imposto de renda. Então, a gente, como previdenciarista, a gente precisa dar todas essas informações para o cliente, né? Então, pode ser a realidade dele, se são os rendimentos dele, sim, mas observando ali conforme a sua renda e observando a questão da declaração de imposto de renda, porque ele vai estar informando uma renda alta, né? Então, pode acontecer isso. E aí é legal que a gente colocou aqui essa questão de, se a gente for na lei, tem essa questão que o contribuinte individual, em regra, precisa contribuir com a alíquota de 20% sobre a sua renda, observando o mínimo teto, ok. Mas poderia, e isso é uma solução de consulta da COSIT número 183 da Receita Federal, que prevê ali a possibilidade de, independente da renda, o contribuinte individual recolher 11% do salário mínimo. Muito interessante a gente observar isso em planejamento também, e daqui a pouco fazer uma simulação para que o cliente tenha. Daqui a pouco é um cliente que não queira investir muito ali e vai se aposentar por idade, então é interessante a gente saber isso. Então, sim, o contribuinte individual poderia sim recolher 11% do salário mínimo. Claro que a gente sabe que nesse caso vai automaticamente só para aposentadoria por idade, esses recolhimentos, então teria que ver se essa é a realidade do cliente, se essa é o desejo, né? Enfim, o melhor benefício que ele vai poder alcançar, mas é muito interessante essa consulta, né? Sabe que essa semana eu atendi uma colega advogada do Paraná. E a dúvida dela era essa: ela não tem CNPJ constituído, né? Ela é uma advogada profissional autônoma e ela contribuiu durante muitos anos no plano simplificado, 11% do mínimo. E ela estava muito preocupada porque ela declarou no imposto de renda dela remunerações muito superiores ao mínimo. E aí ela achou que no momento de solicitar a aposentadoria, a Previdência e a Receita Federal iriam fazer um cruzamento de dados e ela teria um problema. Mas não, justamente por conta dessa solução de consulta da COSIT, né? Eu deixei ela muito tranquila quanto a isso, porque realmente é permitido, mesmo que esse contribuinte individual autônomo, no caso dela, né, gente que não tem CNPJ, mesmo que ele tenha uma remuneração superior ao salário mínimo, ele pode optar por essa alíquota do plano simplificado, 11% do salário mínimo. Aí, claro, primeiro que 11%, como a professora Priscila falou, só leva ele para aposentadoria por idade, e segundo que ele está limitado ao salário mínimo, né? Ele não pode contribuir 11% do teto, né? Então, realmente, se ele quiser melhorar a média contributiva ou se aposentar por tempo de contribuição, aí ele tem que ir para o plano normal, plano de 20%. E são estratégias que só o planejamento previdenciário vai conseguir definir para o cliente em específico o que é melhor, porque eu posso ter um cliente que está contribuindo sobre a remuneração dele, num plano normal, e ele, mesmo contribuindo no teto mais 5 anos, vai cair no salário mínimo e numa aposentadoria por idade. Então, nesse caso, vamos providenciar para ele uma economia, já que não tem saída para ele. De outro aspecto, pode ser alguém que compense muito financeiramente investir nas contribuições previdenciárias, né? Então, cada caso vai ter o seu cenário. E é importante a gente analisar isso, observar o retorno e o investimento e o retorno com base nisso, né? Exatamente. Então, mas poderia sim ser independente da renda, né? Então, bem interessante a gente saber essa informação. Seguindo para a próxima, ainda nessa questão, prof, meu cliente é MEI. Essa é uma clássica, gente. Se eu pudesse pontuar top 5, essa estaria nesse top 5 de dúvidas. Meu cliente é MEI e quer aumentar a contribuição dele. Posso orientar a pagar como facultativo para somar essas rendas? Gente, não. Primeira coisa, a gente está falando de um MEI. MEI, ele
por ser MEI, né, um contribuinte individual, ele tem renda do trabalho. Se a gente está falando de um facultativo, o facultativo, ele não, para ele ser facultativo, não pode ter renda do trabalho. Então, eu não poderia, inclusive, a gente já vi que fizeram isso e vem, inclusive, com um indicador nessas competências de facultativo do pré-faculte. Pré-faculte com. Né? Todos esses recolhimentos vão ser invalidados. Então, assim, realmente é uma situação para a gente ligar bastante a menos que ele faça, por exemplo, um pedido de retificação para ir para o código de contribuinte individual e apresentar uma prova, mas ele não vai ter. Ele só vai ter a prova do MEI. Uma MEI já tem ele teria que ter 2 atividades, então, assim, complica um pouco. Talvez ele poderia, se tivesse nos 5 anos, talvez pedir a restituição, informando o pagamento indevido. Alegando que contribuiu de forma equivocada. E uma coisa legal também, que é um questionamento, aproveitando que é uma dúvida bem corriqueira também, existe um questionamento muito significativo no sentido de eu tenho um servidor público vinculado a um regime próprio que vai se aposentar no regime próprio. Só que ele está pensando, né, já está fazendo uma avaliação financeira aí, e ele está pensando em se aposentar também no INSS. Ele pode acumular 2 aposentadorias em valores integrais? Pode. O que não pode acumular em valor integral é a aposentadoria com pensão por morte. Aqui a gente está falando de 2 aposentadorias perfeitamente acumulável no valor integral. Porém, é importante dizer que como facultativo, ele não pode contribuir para o INSS, porque ele tem a renda da atividade no regime próprio desse cargo público que ele ocupa. Então, como facultativo, ele não pode. O que ele pode fazer? Ele pode contribuir como contribuinte individual para o INSS? Pode. Impactos que isso vai ter? Imposto de renda e talvez prova dessa atividade que o INSS pode exigir. E muita gente me pergunta se o servidor público pode contribuir como MEI no INSS. E aí a gente tem que pensar em mais uma questão, tá? Ele pode abrir uma MEI? Talvez. Dependendo do que aquele concurso público, do que aquele cargo que ele ocupe, restringe ou não. Porque, por exemplo, o servidor público federal, na lei específica do servidor público federal, a gente tem uma restrição, que ele não pode ser um sócio administrador de uma empresa. Então, se ele é um servidor público federal, ele não pode ter uma MEI. Ele pode ser contribuinte individual autônomo, talvez possa ter uma carteira de trabalho assinada, é muito comum professor regime próprio e iniciativa privada, é perfeitamente possível, mas o MEI a gente tem que tomar um cuidado, porque como ele é um empresário, né, ele é o próprio sócio administrador da empresa, porque MEI é microempreendedor individual, a gente tem que tomar esse cuidado para não orientar esse servidor público a tomar uma decisão errada. E tem alguns cargos que, inclusive, tem que ter exclusividade, eu acho que não pode ter nada, né? Então também tem que ficar atento. Não é só contribuir e vai somar, né, gente? A gente tem que estar atento a isso. É isso aí. Mais uma clássica do top, assim, que muitas pessoas perguntam. Prof, as contribuições para readquirir a qualidade segurada precisam ser ininterruptas? Por exemplo, voltar a pagar o carnê por 6 meses seguidos? Aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que separar essa dúvida em 2 coisas. Primeira coisa, em conceitos, né? A importância de a gente saber os conceitos. Lá no treinamento tem um módulo só de conceitos, porque é muito importante. Qualidade segurado é uma coisa, carência é outra. Como é que a gente, né? A gente está falando de um segurado que vinha contribuindo para a Previdência, enfim, e parou de contribuir. A gente sabe que por um tempo ele fica protegido, dependendo da qualidade do tipo de segurado, tem um prazo específico, né? Mas o empregado, por exemplo, no mínimo 12 meses fica protegido, que é o período de graça. Então, qualidade segurada é uma coisa. Qualidade segurada a gente readquire assim que a gente volta a contribuir em dia. Né? O primeiro pagamento em dia voltou a qualidade segurada. Isso significa que eu vou ter automaticamente direito a todos os benefícios no próximo dia, se eu precisar, né? Se eu, Deus livre, né? A gente nunca quer, mas se eu quebrar o braço e precisar de um benefício por incapacidade, eu vou ter direito? Não, porque aí entra o outro. Numa pensão por morte, por exemplo, teria. Porque a pensão por morte, ela exige o quê? Ela exige a qualidade de segurado, que eu digo assim, que é um conceito de explosão. É um só e deu. Isso. Então, contribuir em dia, mesmo que eu tivesse ficado 10 anos sem contribuir. Contribuir em dia, recuperei a qualidade de segurado. Quando eu vou olhar os requisitos da pensão por morte, qualidade de segurado, ok, vou deixar a pensão por morte para os meus dependentes. O que é diferente quando é uma doença, quando é um auxílio-doença. Aí eu vou deixar a Pri continuar. Não, porque se a gente estiver falando de benefícios que exigem carência, aí essa qualidade de segurado não vai ser suficiente. Que é, no caso, o benefício por incapacidade temporária e permanente exigem que tenha carência. Bom, exige carência. E aí,
quanto de carência, o que eu preciso fazer? Por isso que a aluna falou 6 meses corridos, como é que faz? Se a gente leu a redação ali do decreto, fala assim, na perda da qualidade de segurado, a nova filiação precisará cumprir com metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento do período de carência definido. Então, vamos lá. O segurado estava há anos contribuindo. Ok. Ele pagou mais de 12 lá, que é a inicial do benefício por incapacidade, 12 meses, né? E aí ele parou de pagar, perdeu a qualidade de segurado, passou o período que ele tinha proteção, o período de graça, perdeu a qualidade de segurado. Pagou uma em dia. A gente já sabe que para alguns benefícios ele vai ter direito só tendo a qualidade de segurado, e para outros, não, ele precisa pagar metade do número inicial da carência. No benefício por incapacidade, que é o que a gente mais se preocupa e pensam por morte, né? A carência inicial são 12 meses de carência. Nesse caso, ele teria que sim pagar 6 meses para readquirir esse prazo de carência e para ele ter direito a esse benefício. Então, é uma dúvida muito comum e a gente precisa separar esses conceitos. Aí ela pergunta, precisa pagar 6 meses seguidos? Bom, se a gente vai falando de um segurado facultativo, a gente sabe, né, que por ser facultativo, não necessariamente ele precisa contribuir todos os meses ali. Ele pode escolher se ele contribui ou não, o valor, enfim. Então, em tese, ele não precisaria contribuir todos os meses, ok. Mas, vocês entendem que se ele ir pagando, assim, a cada 2, 3 meses, ou a cada 6 meses, que é o limite de proteção, essa carência ele vai demorar muito para cumprir. Opa, acho que caímos aqui. Eu vou esperar a prof voltar para a gente não se perder aí no raciocínio. Eu falei que era top 5 das perguntas, chegou a cair o sistema. Deixa eu falar com a prof aqui. O ao vivo, né, gente? E eu não consigo nem ver se vocês estão me ouvindo, me vendo. Eu não tô com o chat aberto aqui. Então, talvez eu esteja falando sozinha. Deixa eu ver com a prof. Ai, o ao vivo. Não consigo nem falar com vocês. Aqui aparece para mim que estamos ao vivo ainda. Deixa eu abrir lá no YouTube para ver como tá aparecendo para vocês. Acho que estamos ainda aqui. Sim, te vendo. Agora eu tô vendo. Foi com a prof. Eu já chamei ela aqui, tá, gente? E pior que eu não tenho nem para apresentar. Deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês. Ao vivo, né, gente? Eu acho que caiu a internet da prof, tá? Porque ela não me respondeu ainda. A Ju lá do escritório que tá nos vendo já tá me mandando. Tá linda, diz ela. Ai, gente. A Júlia já queria fazer uma aula ao vivo comigo. Eu falo, ai, ao vivo eu tenho medo. Olha aí, ó, viu? Faz parte, faz parte. Deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês. Que aí, deixa eu ver se eu abrindo o Canva aqui da apresentação. Deixa eu só ver onde é que a gente estava. Vamos ver se eu consigo apresentar a minha tela e aí a gente vai seguindo. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu ver o que vocês estão falando, né? Olha ali, apresentar. Acho que eu não consigo. Não consigo. Mas, gente, eu vou terminando o raciocínio também para vocês não se perderem, tá? Mas essa questão da qualidade segurado, enquanto a prof. Júlia vai vendo ali, essa questão da qualidade segurado, se eles me mandar algum comando de encerrar aqui, eu aviso vocês, tá? Mas por enquanto não me mandaram.
Mas essa questão da qualidade de segurado, a internet da Júlia caiu, tá? Então derrubou. Eu não sei como é que vocês estão me vendo ainda, mas acho que se fica um ligado, mas eu não consigo compartilhar a tela, tá? Até tô aqui com vocês, mas como ela era host e eu era convidada, eu não consigo. Vou tentar mais uma vez só para ter certeza. Não consigo. Mas eu vou terminar o raciocínio para vocês, tá? E depois, de repente, eu vou lendo. E aí, quem tiver... Ah, olha, apareceu aqui alguma coisa, né? Vocês estão vendo? Oh, acho que vai dar certo. Opa! Aqui. Estão vendo? Ju, me avise. Bom, vou seguir. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela que está aparecendo para mim, pelo menos, tá? Mas então, vamos lá. Dividindo essa questão da qualidade de segurado e carência. Quando a gente está falando de perda da qualidade de segurado, eu vou retomar o raciocínio todo, tá, gente? Qualidade de segurado é uma coisa, quando a gente fala de perda. Recupera com o primeiro pagamento em dia. Então, foi lá, pagou a guia como facultativo, enfim, retornou às atividades, a qualidade de segurado foi retornada, tá? Mas existem benefícios, não são todos, como a prof falou, pensão por morte não exige carência, né? Só qualidade de segurado. Então, mas nos benefícios que exigem, aí sim a gente precisa ter essa questão que a redação da lei ali nos traz, que precisa cumprir metade da carência inicial exigida. Se a gente está falando de um benefício por incapacidade, a carência inicial é 12 meses. E falando carência, a gente pensa, né, gente, igual carência de um seguro-saúde. É um número mínimo de contribuições que a gente precisa para daí fazer jus aos benefícios daquele seguro. E na Previdência não é diferente, tá, gente? Então, deixa eu ver o que o pessoal tá falando comigo aqui. Ah, estão comigo, eles estão comigo. Tá tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Depois vocês me contam se deu tudo certo. Mas então, metade da carência, se a inicial é 12, metade 6 meses. E aí, se a gente está falando de 6 meses que o segurado precisa readquirir, se for um segurado facultativo, é sim interessante que ele pague 6 meses corridos, tá, gente? Porque pelo risco, ele não precisa pagar, mas se tem um risco, a gente nunca sabe, a gente nunca tá livre, né? Mas quanto antes ele pagar esses 6 meses, antes ele vai readquirir essa carência que exige. Então, não precisa, se a gente estiver falando de um segurado facultativo, não precisaria, mas se ele pagasse, por exemplo, a cada 6 meses, que pode, vocês entendem que ele ia demorar muito tempo para completar essa carência de 6 meses? Então, entendo, tá, que é seguro, mas aí, de novo, como previdenciaristas, a gente precisa avisar o cliente disso. Às vezes vai ser um cliente que não tá realmente nem preocupado, não tem histórico de doença, e outros têm históricos, já tiveram auxílios doenças anteriores, que se preocupam mesmo com isso, mas como advogados previdenciaristas, a gente precisa deixar os clientes cientes disso, inclusive avaliar em planejamento, daqui a pouco no segurado facultativo, pagar 6 corridas e depois ir espaçando aí conforme o planejamento, conforme ser vantajoso, né? Justamente por causa desses benefícios aí que não programados, que a gente chama, tá? Seguindo aqui, prof, tem uma competência que a cliente estava sob auxílio doença. Então, a empresa pagou apenas os 15 dias que lhe eram devidos. O restante da contribuição ficou para o INSS. Na competência, a remuneração ficou abaixo do salário mínimo. O que fazer? Gente, tá certinha a questão ali, realmente, a empresa, a gente tá falando aqui de um segurado e empregado, e a empresa é responsável pelos primeiros 15 dias. Depois disso, se for um benefício mais longo, aí sim a gente entra, então, com o auxílio-doença. E, de novo, quando a gente está falando de vínculo e de auxílio-doença não é diferente, nem sempre o segurado ele vai ter o auxílio-doença ali no dia 1º, né? A gente, geralmente acontece, né? Pode acontecer, mas geralmente acontece de ter um auxílio-doença no meio do mês. E aí, como é que fica essa questão para fins de planejamento? Como é que a gente coloca esse valor? Ou a gente precisa complementar isso? Enfim. Nesse caso, de fato, a gente precisa observar o seguinte. Bom, ela teve vínculo de emprego. Vamos colocar até dia 15, porque daí fica até dia 15 ela teve o salário da empresa ali normal e depois o restante do mês ela teve o auxílio. E de fato, se for dependendo do valor do salário, pode ficar baixo, os dois, inclusive.
Será que ela precisaria complementar? Aí o que acontece? A gente precisa fazer a proporcionalidade disso. Primeira coisa, para descobrir o valor que é do auxílio-doença, a gente tem que ir lá no meu INSS do cliente, baixar a carta de concessão do benefício por incapacidade. Por que eu falo isso? Porque às vezes vocês vão ver no CNIS, acho que a prof tá voltando. Me bota para cima aí. Como que eu boto? Peraí. Deixa eu ver, o Lucas vai me colocar para cima aí, peraí. É, porque tu não tá me aparecendo aqui. Não, a internet caiu total no condomínio inteiro aqui. Sorte que tu tava aí para continuar essa aula maravilhosa. Voltei! Só eu não tô Oba, enxergando o comentário de ninguém, tá? Tô pelo celular mesmo, a internet tá bem fraquinha, mas pelo menos eu consigo participar. oba! Então tá, eu tava falando dessa questão do auxílio doença, como que coloca no planejamento, enfim, né? Uma dúvida muito comum. E de novo, entra a questão do CNIS. O CNIS, gente, a análise dele é fundamental. Às vezes vocês vão ver que no CNIS tem lá que a pessoa recebeu um auxílio doença e não tem remuneração nenhuma. Aí muitos alunos perguntam: ah, mas o que eu faço, né? Não tem remuneração. Então, por isso que eu digo, tem que ir na carta de concessão para descobrir o valor base que deu origem a esse auxílio-doença. Ou vocês vão pegar um CNIS em que tá a remuneração. Mas, de novo, não necessariamente é aquele valor que vocês precisam colocar na hora de fazer o planejamento, na hora de calcular ali o benefício. Então, primeira coisa é ir na carta de concessão do benefício por incapacidade, lá no meu INSS da cliente, descobrir o valor que deu origem àquele salário, porque lá a gente sabe que o auxílio-doença tem um coeficiente de 91%. Ali, duas, Júlia, melhor ainda. Agora eu voltei certo. Agora minha internet voltou. Estou mudando de novo, ó. Então, a gente vai no meu INSS, baixa a carta de concessão, descobre o valor que deu origem ao benefício. E aí a gente... o auxílio-doença em si, ele tem um coeficiente de 91%. Não é a renda mensal inicial, não é com esse coeficiente o valor que a gente descobre. É o valor que deu origem. Inclusive, eu não sei se a gente pode falar, mas logo mais vai ter umas aulas aí bem legais sobre isso. Mas aí é um assunto futuro. E aí, manualmente, a gente, descobrindo esse valor, a gente coloca. E aí, no início e no fim proporcional, se a gente vê que é o caso dessa aluna, que recebeu, no meio do mês, ela recebeu um salário, a gente soma essas duas competências. A competência da empresa, que ficou ali, que pode ter ficado abaixo do mínimo, e a competência do auxílio-doença, que também pode ter ficado abaixo do mínimo. Mas como foi proporcional, essa soma acontece, tá, gente? O INSS faz assim, então bem tranquilo quanto a isso. Agora, eu não sei se a apresentação tá comigo ou contigo. Tá comigo? Ah, deixa eu ver aqui. Não, mas comigo não tá aí contigo, é. Tá. Então, nessa questão de auxílio-doença, acho que é também top de dúvidas, assim. Por isso que caiu, gente. Viu? Caiu nas dúvidas mais comuns. Para te ver, hein? A estreia estreia entre aspas, né? Neste canal aqui. E ainda ficou sem a companheira, assumiu no peito sozinha a aula. Ai, gente, faz parte. Então, seguimos, gente. Dúvidas sobre atividades concomitantes. Segurado exerce mais de uma atividade ao mesmo tempo. Muito comum. Quando Também faço vai para o top 5 essa. Também, muito, muito, muito. Inclusive, tem uma parte na imersão sobre concomitância que tá, ó. Eu olho vocês e não fico têm babando. noção como o CNIS está se comportando quando tem concomitância de contribuinte individual, plano básico com plano simplificado. Uma loucura, vai ter um monte de revisão de aposentadoria, só o que eu posso dizer. Não, tá incrível. Inclusive, eu às vezes eu baixei o material, porque às vezes eu vou consultar, gente, para entender ali, porque é realmente tem que fazer um malabarismo. Então, quando faço os cálculos, essas contribuições vão contar para tempo de contribuição, correto? Correto? É uma atividade, deixei para você. Se a gente está falando de atividade concomitante, no mesmo regime, é o mesmo tempo, né? O tempo de contribuição é um só e a carência é uma só, né? Inclusive, nas planilhas da Prof. Júlia, no curso, a gente deixa isso bem claro de cuidar essa concomitância, mas é um tempo de contribuição e uma carência, a gente vai falando de concomitância mesmo, né? Segurado exerce mais de uma atividade ao mesmo tempo. Quando faço os cálculos, as contribuições não vão contar para carência. Correto? Não, na verdade, vão contar para carência normal. Só não vão contar em duplicidade, né? Talvez tenha sido essa a dúvida dela. Por exemplo, assim, digamos que no mês de maio, né? Tem uma contribuição como carteira assinada e também tinha MEI, que é o caso que eu estava falando antes. Então, tá.
tem 2 contribuições, vai ter 2 elos ali no CNIS, né? Na contagem da carência, eu vou contar uma única competência, que é maio de 2025. Eu não vou contar 2 competências de carência. Na contagem do tempo de contribuição, eu vou contar 30 dias. Eu não vou contar 60 dias, porque contribuiu maio de um jeito e depois maio de outro jeito. Agora, quando a gente está falando de formar a nossa média de contribuição, quando eu for na competência de 5 de 2025, aí eu vou somar os 2 salários, né? Por exemplo, se for uma aposentadoria por idade ou se eu complementar esse MEI para uma aposentadoria por tempo. Aí eu somo o salário mínimo do MEI com o salário do CLT, que pode ter sido, por exemplo, R$2.000. Aí vai entrar R$3.000 para o cálculo de média. Mas a contagem de carência e contagem de tempo é uma só. É como se uma atividade só tivesse desenvolvido. Isso aí. E é uma dúvida muito comum mesmo. E aí a segunda dúvida, a terceira, caso esse segurado contribua para os 2 regimes, aí já muda bastante, né? Conto, carência e tempo de contribuição, correto? Bom, eu não entendi exatamente o que ela quis dizer com isso, mas se a gente está falando, até deixei ali na flechinha, né, gente? Se a gente está falando de regime diferente e atividades concomitantes, isso a prof vai saber falar melhor do que eu, é vedada a contagem dupla, né? A gente só pode fazer essa verbação de um regime para o outro quando há lapsos de contribuição nesse regime que a gente quer levar, né? Salvo algumas exceções aí, que daí talvez a prof vai querer falar mais do que eu, assim, que é bem interessante. A gente até nem sabia disso, né? A gente ficou sabendo é uma faz coisa muito nova, tempo. Né? É uma coisa nova, e sabe que a gente teve um caso lá no escritório, que era uma cliente que ela era servidora pública e levou todo o período para o regime geral. Ela fez o cálculo, fez tudo isso sozinha, levou todo o período de servidora pública, contribuições no teto, levou todo para o regime geral. Aí a gente foi, e ela nos procurou para ver se tinha alguma revisão, alguma coisa nesse sentido. Analisando a carta de concessão dela, a gente viu assim, teto, aí tinha 3,59. Assim, e aí a primeira coisa que a gente pensa é, tá errado, né? Tem alguma coisa errada. E aí o que a gente fez? A gente foi no CNIS dela, enfim, conversamos com ela e vimos que, de fato, ela teve contribuições como contribuinte individual, ela prestou um serviço e, de fato, teve essas contribuições baixas. E aí é a representação dessa situação. Ficou aqueles 3,59. Enfim, eram valores bem Dos baixos. períodos que não tinha nada contribuído no CNIS, veio o valor do regime próprio. E nos pequenos e poucos meses espaçados que ela desenvolveu um serviço autônomo para um CNPJ, e aí teve a contribuição lançada no CNIS, nesses meses em específico, não veio o valor do regime próprio para cá. Porque a lei diz isso, né? Que quando eu já tenho tempo num regime, eu não posso sobrepor o outro tempo por cima, eu não posso duplicar esse salário. Então, daí, por isso que a Pri falou que vinha teto, daqui a pouco R$3. Teto, daqui a pouco R$100. Teto, daí tu tá, mas peraí. Aí a gente foi olhar o CNIS e viu que naquelas competências realmente teve contribuição no regime geral, por isso que o sistema não trouxe do regime próprio. E aí, num primeiro momento, o que a gente pensa? Sabendo dessa vedação da contagem duplicada, não tem o que fazer. Inclusive, o INSS concedeu assim, baixou um pouquinho a média dela, não tem o que fazer. Mas aí a gente vai para as exceções do artigo 157 da portaria 991, que traz que, isso é bem recente, tá, gente? Quando o contribuinte pouco falado, não se vê ninguém falado isso aqui, olha, isso aqui dava um curso já, só essa tela. Quando o contribuinte individual ali, enfim, pagou 11% sem a devida complementação e está se aposentando por tempo de contribuição, aqui esse artigo, o inciso aqui, diz que poderia, daí, nesse caso, poderia ter trazido o tempo de regime próprio, né? Pensando em regime próprio, levando para o regime geral. Aqui o próprio INSS determina essa possibilidade. Ou se a gente vê que são salários de contribuição abaixo do salário mínimo também. Ou até aqui, gente, se vocês observar... Que é o caso da nossa cliente. Que era o caso abaixo do salário mínimo e o servidor não se tocou disso e ia passar batido. Se ela não tivesse procurado um profissional para entrar com uma revisão, ia passar batido. Inclusive, depois a gente pode atualizar os alunos quando nós tivermos o resultado dessa revisão. Não, vai ser bem legal. Caso, assim, muito legal mesmo. E aqui o próprio artigo traz se é uma situação de uma contribuição extemporânea. Digamos que ela tivesse um salário alto nessas que ela tinha, não R$100, mas digamos que fosse até o teto, mas fosse extemporâneo.
nesse caso, se fosse teto, acho que nem daria elas por elas, né? Mas se fosse um pouquinho abaixo, enfim, e extemporânea, ela poderia ter trazido o período de regime próprio, que daí estava no teto, as contribuições eram muito maiores. E aí agora veio mais uma coisa na minha cabeça. Olha como as teses nascem assim, né? Tentando. Se a gente parar para pensar no que determina o artigo 26, parágrafo 6º da emenda constitucional, ele determina que os salários desvantajosos poderão ser descartados. Então, tá, mas espera aí. Se eu posso descartar os salários desvantajosos para um cálculo de uma renda mensal inicial, por que eu não poderia descartar eles se fosse vantagem acoplar o salário do regime próprio? Então, assim, eu não quero somar os dois. Eu quero descartar o que está no INSS para incluir o do regime próprio. Olha só como nascem as teses assim. Uma tese muito Ideia interessante, né? A Silvana disse que não entendeu nada. Vou explicar, Silvana. Pera, calma, que aqui todo mundo está entendendo tudo. É que se fala em CTC é difícil. Quem nunca viu direito previdenciário. Vamos lá. Caso concreto, para que a gente consiga desenhar essa história, tá? Era uma segurada que o CNIS dela, teoricamente, ela nunca trabalhou na iniciativa privada, né? Nunca teve vínculo de emprego. Ela fez um ou outro trabalho, assim, uns 10 meses da vida dela espaçados. Ela desenvolveu um trabalho para um CNPJ, um trabalho autônomo, digamos assim. Ela fez palestras para universidades. E aí, a universidade precisa recolher o INSS, né? O CNPJ dessa empresa precisa recolher o INSS dessa segurada. Então, digamos que pela palestra ela ganhou num mês R$200, 10 meses depois ela fez outra palestra, ela ganhou R$15 e assim por diante, tá? Então, no CNIS dela, ela só tinha 10 meses de tempo de contribuição, que eram essas palestras, e não tinha mais nada. Em contrapartida, ela foi servidora pública uma vida inteira, vinculada a um regime próprio. E aí, em um dado momento, ela pede exoneração, ela não quer mais ficar vinculada ao regime próprio. E quando ela pediu exoneração no regime próprio, ela pede uma CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, que é o documento oficial para extrair o tempo de um regime próprio de servidor público para levar para o INSS e se aposentar no regime geral. Quando ela traz esse documento para o INSS, o que o servidor do INSS vai fazer? Ele só vai trazer para o INSS aqueles períodos que no CNIS está zerado, que no CNIS não tem contribuição. Então, nesses 10 meses que ela desenvolveu palestras e que ela ganhou R$200, R$100, não veio o salário do regime próprio para a carta de concessão dela de aposentadoria no INSS. Só que lá no regime próprio, o salário era teto, era muito bom. Quando a gente olhou a carta de concessão, a gente viu isso. Teto, daqui a pouco R$100. Teto, daqui a pouco 200. Daí a gente pensou, opa, por que não veio o período da CTC para cá, completo? Por que esses meses estão a menores? Aí a gente abre o CNIS e se depara com alguns lançamentos de contribuições como contribuinte individual. E o artigo 157 da Portaria 991, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, nos casos em que havendo contribuição no INSS, mas foi plano simplificado e não complementou, ou tem lá um indicador de extemporaneidade, ou foi contribuído abaixo do salário mínimo, pode sim, nesse caso, desprezar essa contribuição do INSS para trazer o valor da CTC para o INSS. Então, resumidamente, é isso que a portaria está dizendo e não foi o que o servidor fez nessa carta de concessão que a gente olhou. E a gente já encaminhou essa revisão. Então, vamos trazer notícias para vocês depois. Porque a regra, gente, é que seja vedado. Mas tem essas exceções aí que a gente pode ficar atento. Aqui, tem processos judiciais para determinar a soma, né? Eu já vi, é muito difícil um juiz conceder uma revisional para somar os dois salários. Somar o salário, que seria, no caso, o salário de R$200 com o teto, né? Nem teria porquê, porque já é teto. Mas, enfim, vamos imaginar que esse salário da CTC fosse R$5.000. E aí tivesse R$1.000 no INSS. O que o segurado quer? Ele quer os 6 mil na carta de concessão. Ele quer somar o salário da iniciativa privada com o do serviço público de CTC. Então, teve muitas ações judiciais nesse sentido. É muito difícil a gente conseguir uma decisão positiva, mas eu já vi casos de revisão, especialmente... Teve um caso em específico que eu até compartilhei com a professora Bruna Sete, que, se eu não me engano, era pelo seguinte motivo. Era um município que ainda não tinha regime próprio e que depois constituiu o regime próprio.
E como a segurada, enquanto não era regime próprio ainda, ela estava desenvolvendo atividade de prof na iniciativa privada também, ficou estranha a concessão da aposentadoria dela, porque um período podia duplicar o salário e outro não, né? Então, assim, enquanto não tinha regime próprio, somou o salário, porque daí era a INSS a contribuição, né, do serviço público, e depois não mais. Então, essa foi uma decisão que me chamou muita atenção, que eu compartilhei com a professora Bruna Sete, que é uma especialista em regime próprio, que inclusive tem curso dela dentro do nosso treinamento, e me chamou a atenção porque foi em um momento que o juiz permitiu pegar o salário da CTC e somar com o salário que estava lá no INSS, né? Se for acima do teto, não vai adiantar nada, tá, Pedrina? Porque o limitador é o teto do INSS, pelo menos antes de atualizar o salário. Muito interessante. E aqui a gente segue na mesma lógica, gente. É uma pergunta muito parecida, mas olha só, ela sabe já, a aluna já sabe que não é possível verbar tempo concomitante. Mas a pergunta dela é se não é possível somar mesmo assim. E aí, de novo, trouxe só de uma outra forma para ficar bem fixado para vocês, que em tese, em regra, não, mas tem essas seções do artigo 157 da portaria 991. Ela queria saber, eu não vou levar o tempo, mas eu quero levar só os salários. Seria ótimo, né? Mas não, tá, gente? Não pode. E aí, também aqui trouxe uma CTC. Como a professora faz o cálculo do tempo de CTC do professor? Eu digo isso pois costuma vir em dias. De fato, gente, aqui eu não sei se vai ficar bom para vocês, tá meio pequeno. Dá um zoom. Gira o mouse para frente assim que vai dar zoom. Ai, meu Deus. Tudo bom? Não consegui. Não conseguiu dar zoom? Não. Mas ele dá, o meu, pelo menos, aqui, ó. Eu não sei se o teu mouse tem isso, ó. Tem. Não, mas tô fazendo, não foi. Bom. Segura Ctrl e empurra o mouse para frente. Olha aí que a gente sempre aprende algo. A gente pega as manhas, né? Depois de 6 anos dando aula online, a gente pega as manhas. Tô aprendendo com a mestra aqui, gente. Olha só, uma CTC, ela aqui, se a gente olhar no final, realmente está em dias, né? 8.220 dias, mas também traz o período que foi averbado ali, né? Que foi aproveitado. Inclusive, aqui é legal essa CTC, também de um caso lá do escritório, porque foi aproveitado 2 do 4 de 90, 3 do 3 de 93. O período era maior, mas também entrou só o período que tinha esse lapso de contribuição. Então, vocês vejam que, inclusive, pode ser fracionado, né? E aí, esse período aqui, que é outro vínculo, ele é concomitante, então ele foi levando junto. Isso é uma dúvida muito comum que os alunos têm, se períodos concomitantes, se a competência vai a competência, ou vai só um período e outro período fica, vai toda a competência, né, prof? Então, isso já aconteceu lá no escritório, de chegar um profissional, um promotor, um super cliente, né? Promotor, promotor, juiz, a gente já pensa, opa, talvez eu precise dele do meu lado, vamos tratar bem. E aí, o caso dele era assim, ó. Ele tinha, vou trazer o exemplo, não lembro exatamente qual é a situação, mas lembro da história. Ele tinha, por exemplo, 10 anos de INSS, que ele trabalhou para 2 instituições diferentes, no INSS. Então, por exemplo, ele era advogado e, ao mesmo tempo, era carteira de trabalho, tá? Quando ele quis levar esse tempo para o regime próprio, porque daí anos depois ele passou no concurso público, ele quis levar esse tempo para o regime próprio. O que ele fez? Ele pediu uma CTC para o INSS, do INSS, para levar para o regime próprio, dos 10 anos da advocacia. Aí ele, na cabeça dele, ele tinha tirado esses 10 anos da advocacia, levado para o regime próprio. Na cabeça dele, o tempo concomitante à advocacia, que era a carteira de trabalho, esses 10 anos tinham ficado lá no INSS, na cabeça dele. Aí, dado momento da vida dele, ele foi pedir aposentadoria no INSS. O INSS disse, não, tu não tem 15 anos de contribuição, não tem 180 competências de carência. E ele, como não? Eu tenho 10 anos aqui desse período, mais os outros períodos. E aí o INSS disse, não. Esses 10 anos que tu levou para o regime próprio, tu rapou a panela tudo que era concomitante aqui. Eu não posso duplicar esse período por ser concomitante. Então, quando tu leva tudo. Não vai ficar um vínculo aqui e o concomitante vai ir. Tu tá levando tudo. Então, as pessoas se confundem muito com isso. E, inclusive, o próprio simulador do INSS induz muito elas em erro, né? Então, tá aí a importância de fazer a leitura de uma CTC. E na CTC, como a professora Priscila mostrou, eu tenho sempre 2 linhas para cada vínculo. O período de contribuição, que é o período geral daquele vínculo do início ao fim, que ele aparece na CTC, e depois tem o período aproveitado. Esse sim é o período que está sendo levado.
Como vocês podem ver aí, ó, 90 a 94 é o período total do vínculo, 4 anos e 5 meses. Mas o que está sendo levado para o regime próprio? Está sendo levado 90 a 93, que são 2 anos e 11 meses. Então, assim, eu consigo fazer a leitura da CTC e entender o que ficou no regime geral, no INSS. E tem aula bem legal disso no treinamento também, né? Que a gente mostra a CTC. Bem explicadinho. E essa era uma dúvida quando eu comecei também. Porque se a gente olhar na CTC, está constando todos os períodos. E aí, num primeiro momento, eu acho que a gente nem trabalhava junto. E aí eu te perguntei, porque eu sabia que tu manjava já de CTC. E tá, isso significa que todos os períodos foram levados? Não, tem que olhar ali o aproveitado, né? Não é o fato de estar ali. Porque a CTC, ela certifica todos os períodos que ele tem no INSS e também o que ele está levando. E aí, quando a gente lê a CTC e não observa essa linhazinha do período aproveitado, a gente acha que levou tudo para lá, né? E na verdade, não. É só o que foi aproveitado mesmo. Tá acabando, gente. Já vamos liberar vocês aí. 1h15 de aula de puro conteúdo prático, hein? Júlia, desculpe. Essa prof. Júlia vai falar. Gente, eu vou deixar para ela. Eu preciso falar sobre isso, eu vou dar até um zoom na gente aqui, ó. Sim. Gente, Julietes, meus alunos queridos, vocês não precisam pedir desculpa para fazer pergunta. Sempre que eu vejo isso, eu dou muita risada, porque é como se vocês estivessem fazendo uma coisa errada. Gente, todo mundo começou um dia, eu também tenho dúvidas, é normal ter dúvidas. Vocês estão dentro do treinamento para aprender, então é lógico que as dúvidas vão surgir. Então, não peçam desculpas por estarem evoluindo profissionalmente, tá? Então, assim, eu sempre gosto de reforçar isso, porque eu sinto que as pessoas se sentem numa situação de indelicadeza por estar fazendo uma pergunta, e na realidade é uma posição de evolução, tá? Eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas. Vocês confiaram o tempo de vocês no meu trabalho, não só o tempo, o dinheiro de vocês num treinamento que é devidamente remunerado. Então, assim, eu estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Então, não precisa pedir desculpa, tá? Inclusive, tem uma frase muito boa sobre isso, que a gente estuda não para saber tudo, a gente estuda para ter novas dúvidas. Então, é isso que a prof falou. É isso que a prof falou. Tá ali, tá estudando, tá tendo novas dúvidas que se tu não estudasse, tu não teria. Então, eu dou risada também quando eu vejo. É isso. Tenho outra dúvida. O pagamento de MEI concomitante com o período rural descaracteriza o segurado especial? Daí não conseguiria pedir aposentadoria puramente rural, apenas híbrida? Aqui são várias... A gente tem várias situações para cuidar, mas assim, se a gente está falando de um segurado especial que tira nota, bloco de produtor, enfim, e tem outra atividade, o tempo urbano vai prevalecer, tá, gente? Muitos segurados especiais estão tirando nota, acham que vai computar o rural, mas não que é suficiente, né, a nota. Que é o suficiente, então... eu já orientei um cliente meu que ele estava... A idade da aposentadoria rural pura, ela é 60 anos, a idade da urbana é 65. E esse cliente, eventualmente, ele trabalhava com vínculo de emprego. E aí eu disse para ele, ó, dos 55 aos 60... tu não trabalha muitos anos com vínculo de emprego. Claro, se tu trabalhar como safrista ali 2 meses, não vai descaracterizar a condição de segurado especial. É 120 dias, se eu não me engano. 120 dias tá aqui, ó. É 120. Mas simplesmente tem que dizer para a pessoa, tu não assina a carteira. Por quê? Porque um dos requisitos da aposentadoria por idade rural pura é ter qualidade de segurado na condição de segurado especial. E isso significa não ter vínculos urbanos que descaracterizem o rural. Então, eu já disse para cliente meu, a partir dos 55, tu não trabalha mais com carteira, tu fica só no urbano, aliás, só no rural, porque senão a tua aposentadoria vai ir para os 65. E o urbano vai prevalecer, não adianta. Outra dúvida nesse sentido de rural. Prof, tem um cliente que teve vínculos urbanos e comprovou o trabalho rural de 97 a 2015 e se aposentou pela regra de idade em 2015, mas os salários de rural não foram... Como não foram para a CLT, não tem salário recebido. Nesse caso, no cálculo de uma aposentadoria, o INSS considera o valor do salário mínimo. Se a gente está falando... Sim, tá, gente? Se a gente está falando de uma aposentadoria híbrida e a gente estiver fazendo um planejamento, alguma coisa nesse sentido, o tempo rural considera lá, a gente coloca como salário mínimo a partir de julho de 94. Então, considera salário mínimo, tem até o artigo aqui, a IN, né? Na formação do PBC, serão utilizados para concessão de benefício de aposentadoria híbrida, que é por idade híbrida, né? Deve ser considerado como salário de contribuição mensal do segurado especial, o limite mínimo do salário de contribuição da Previdência. Então, utiliza salário mínimo nessas competências aí, sim.
E alguém perguntou aí, mas a aposentadoria híbrida, que é o que a gente estava falando antes, né? Pode ir para aposentadoria híbrida, o problema é a idade. Porque a rural pura é 60, a híbrida é 65. 5 anos. Então, 5 anos a mais para se aposentar, né? Então, por isso que eu disse para ele, tu não assina a tua carteira, tu fica só no rural. Gente, até que foi. Gente, tivemos aqui mais de 200 alunos participando, sem contar o Instagram, né? Que também tem uma galera de peso. E, nossa, assim, ó, foi assertiva as perguntas, os questionamentos. Mandamos muito bem, mas lógico, né? Vou dar os méritos da Prof. Pri, que separou as perguntas do suporte didático, que fez todo o cronograma da aula, e realmente ficou muito legal. E, gente, para encerrar com chave de ouro, tá? Eu quero dizer para vocês que quem é aluno do treinamento não precisa se preocupar com o material de apoio, porque o material de apoio fica disponível lá na estrutura das lives semanais, assim como de todas as lives que eu já realizei. Olha aí, ó, a Silvana disse, repitam, façam sempre. Vamos fazer mais. A professora Priscila Severo estreou neste quadro com muita maestria, ficou sozinha, assumiu no peito a aula a internet da prof, e ela realmente foi brilhante nos seus ensinamentos. É muito bom dar aula em dupla, é muito gostoso. É bom demais, né? Tipo, E quem quer acessar o material de apoio da aula de hoje, esse é o número de WhatsApp que vocês vão mandar a senha, tá? Então anotem esse número de WhatsApp, código 51920017756. Já vou passar a senha para vocês. Importante, gente, é uma automatização, é um sistema automático. Então, assim, manda só a senha. Não adianta mandar, oi, tudo bom, prof. Júlia? Que nem sou eu que estou atrás desse WhatsApp, ele é uma inteligência. Então, manda só a senha, porque automaticamente, no mesmo segundo, vai vir o PDF desse material lindo para vocês, tá? Então, antes de passar a senha, eu quero lembrar vocês, aqui, ó, da Imersão Quinis, deixa eu colocar aqui o QR Code. Ó, quero lembrar vocês da Imersão Quinis. Vai virar o lote, deixa eu ver aqui que lote nós estamos, que a minha equipe me mandou aqui, tá? Deixa eu ver, vai virar o lote dos ingressos da Imersão Quinis, se eu não me engano, tá R$39, me corrijam, equipe, se eu estiver errado. Deixa eu pesquisar aqui na conversa. E lembrem-se, lote 5 por R$39,90, tá? Então é virada de lote hoje, já vai virar. Aproveite. Gente, R$39,90 para 6 horas de imersão Quinis, vocês não têm noção o que vai mudar a vida de vocês, esses R$39,90. E lembrando, importante também, né, que tem o nosso combo disponível num valor realmente irrisório, com muita coisa boa. Tem planilha de cálculo, tem o curso do Insta Magnético, que é um curso com a minha equipe de marketing para ensinar a impulsionar a carreira de vocês através das redes sociais. Tem curso que é um case real, né? De um fechamento de contrato de 4 mil, tem aula de contribuinte individual, das suas formas de recolhimento, de contribuição com o mapa mental. Então, assim, esse combo realmente está muito legal, adquiram seu ingresso. E roda aí para frente, Pri, o material que está contigo. A senha não é essa, pode tirar da tela que não é essa, a senha é outra. Essa senha do material antigo eu que não corrigi, tá? Falha minha. Antes de passar a senha da aula de hoje, eu quero muito agradecer a parceria da professora Priscila Severo, dizer para vocês que nós temos muitos planos de muita coisa boa para vocês, que a gente tenta fazer as nossas reuniões, a gente leva caderninho, papel, só que a gente abre tantas abas e tantas caixinhas que falta tempo para a gente realmente tem uma sintonia de trabalho incrível. Então, assim, esperem que vocês vão ver muita coisa boa da Prof. Priscila Severo nesse mundo do magistério, vamos dizer assim, né? Dos ensinamentos. Então, esperem, acompanhem a Prof. Priscila no Instagram, no YouTube, que vocês vão receber muita coisa boa. O combo tá aqui dentro desse QR Code também. Vocês vão passar a telinha para cima e aí vai ter a opção do combo lá embaixo também, tá? Quando vocês forem adquirir o seu ingresso, aí consegue adquirir o combo também. E antes da senha, a professora Priscila também é excelente, ela é maravilhosa. Gente, vocês acham que eu ia chamar uma pessoa que não fosse da excelência dessa mulher para estar aqui? Ela é maravilhosa. Olha, a Silvana está dizendo que a gente precisa fazer até um programa de cálculo. Então, antes de passar a senha da aula de hoje, pode botar até o WhatsApp aí na tela, Pri, para o pessoal mandar. Eu quero desejar para vocês um excelente final de semana,
que vocês descansem, desfrutem dos momentos de lazer com a família, com os amigos de vocês, porque na vida tudo é equilíbrio, né? É bom estudar, já botei. É bom estudar, é bom a gente ir atrás dos nossos objetivos, mas também a gente precisa se acalmar e encontrar um equilíbrio, né? Olha aí, ó, o Eduardo disse que achou que nós éramos irmãs. De almas, talvez. Com de certeza. Alma, talvez, né? E a senha da aula de hoje é Agora Eu Sei. Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver. Ah, é que o material tá contigo, né? Não tem problema. É Agora Eu Sei. Vou colocar aqui, ó. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tudo junta. Tudo juntou. Agora Eu Sei. Coloquei aqui nos comentários. Agora Eu Sei, porque obviamente tem tudo a ver com o tema da aula, né? As aulas eram sobre dúvidas que a gente precisa dominar para atuar na área, né? E a senha não poderia ser outra senão essa. Agora Eu Sei. Agora vocês têm esses esclarecimentos. Mandem essa senha para esse WhatsApp e me digam se o material chegou para vocês, tá? Recebi, olha aí, Ana Paula maravilhosa. A Ana Paula recebeu o material já, então tá tudo certo. Ana, eu vi que tu fez uma pergunta várias vezes no início da aula, mas estava muito fora do contexto, então eu vou responder agora. A Ana disse que é aluna do treinamento e não sabe por onde começar, né? Não sabe o que fazer primeiro. Normalmente, eu digo para seguir a ordem natural de como as aulas estão disponibilizadas, porque existe um raciocínio por trás da confecção do treinamento, que é para que primeiro tu aprende uma coisa, depois outra, e aí aquilo vai fazendo sentido. Só que eu tenho uma aluna que nunca tinha feito planejamento previdenciário na vida e ela acessou essas aulas ao vivo, que é os treinamentos práticos que a gente está fazendo. E ela disse que aquilo ali abriu muitas caixinhas para ela, porque embora ela não tivesse feito o curso completo ainda, porque ela recém começou, aquilo trouxe uma noção prática para ela muito boa. Então ela primeiro fez essa aula prática e depois ela começou a fazer o curso de uma por uma das aulas. Então eu acho que para ti a ideia é experimentar, ir para a prática primeiro e depois ir para a parte das aulas do treinamento, que também são práticas, né? Não tem praticamente teoria. E eu acho que vai te ajudar, tá? Então, qualquer coisa, me manda mensagem ali no Instagram que a gente tem uma conversa mais pessoal, mais próxima para eu poder te ajudar, tá bom, Ana? Beijo enorme para todos vocês. Beijo, Pri. Nos encontramos em seguida. Não sei se tu vai para o escritório hoje, mas eu acho que eu vou fazer vacina no Cauã e vou para lá depois. Então tá bom. Beijo, tchau.